Hoje a gente vai estudar o capítulo 24, né? Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. E esse capítulo 24 fala na luta expiatória. Quando a gente pensa que nós estamos num planeta de expiação e provas, mostra que uma grande parte de nós está ou expiando ou vivendo uma prova, né? No momento de uma expiação, a diferença de uma expiação para um momento de prova, é que normalmente a expiação é uma coisa compulsória. Todos nós temos as nossas dívidas de passado, e ele fala isso muito claramente, né? A gente traz aí os nossos erros, de passado e a gente vem aqui nessa encarnação nos ajustar com a lei de amor, justiça e caridade. No caso da expiação sendo compulsória, normalmente a gente vê os casos que são mais complicados, os casos que a pessoa sofre, reluta, se revolta, não simplifica a dor, ela complica a dor. No caso das provas, a gente vê quando, mais comumente, quando as pessoas navegam por dificuldades cabeludas, mas com esperança. Não é que não doa, não sofra, não. Mas as pessoas que estão passando por prova, elas conseguem navegar a maré. É como se alguém tivesse sendo aquele marinheiro experiente que aproveita o vento, que aproveita a corrente, em vez de ficar o tempo inteiro brigando, nadando contra a maré, né? Então, eu acho que primeiro é a gente perceber aqui onde nós estamos, qual é a nossa persona? Se a gente está sendo um marinheiro experiente, navegando, aproveitando as oportunidades da vida para o nosso crescimento, ou se a gente está sendo aquele marinheiro inexperiente que traçou a sua rota do começo ao final e fica brigando o tempo inteiro porque quer daquele jeito, naquela hora, daquela forma, né? A gente está vendo a história nesse capítulo, é o terceiro estudo de caso que a gente vai fazer do livro do Américo. Então, lembrando, tá todo mundo lá na sala do centro, aguardando, né? Então, e de repente, provavelmente escutando a palestra, eles não estão passando por um trabalho de desobsessão, como a gente viu nos capítulos anteriores, né? Que a gente via, por exemplo, a Celina trabalhando como médium, né? E os mentores, o Raul Silva, ajudando aí na desobsessão ou no tratamento e na conversação com os espíritos sofredores. Nesse caso, as pessoas estão lá, é como se tivessem ido escutar para a palestra e, de repente, naquele momento, elas se alteram completamente. Nesse capítulo, o que que ele mostra para a gente? Primeiro, o que acontece durante dentro da encarnação de uma pessoa, né, então essa roda da vida, essa samsara, né, e a justiça divina. Então, a lei da reencarnação e como ela é traçada pela justiça divina. Lembrando a cada um de nós que não existe acaso. A gente tem que saber brotar, florir e frutificar aonde a gente está. Então, eu nasci no meio do fim do mundo, eh, não sei, no interior do Sudão. Pensar num lugar assim que a gente sabe que deve ser muito difícil. Talvez sem eletricidade, sem água, sem escola. É lá que eu tenho que frutificar. É lá que eu tenho que aprender. Então, muitas vezes a gente tá dentro do nosso círculo familiar, ou a gente mora numa cidade, ou a gente vive numa situação, numa cultura, e fala assim: isso não é para mim, eu não gosto daqui. Eu não quero isso. E eu fico brigando com aquela situação. E a gente tem que entender que a gente tem que frutificar onde a gente está. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que entrar na inércia, né? Ainda mais para muitas de nós aí que saímos do país de origem, viemos aqui. Não é isso. Tanto é que a gente está vivendo. Mas a hora que eu mudei, eu tenho que frutificar. Eu não posso ficar vivendo só para mim, só porque eu quero, do jeito que eu quero. Porque se eu fizer isso, eu mesma estou minando a minha felicidade. E ele fala isso no livro. Que esse homem, esse Américo, que tem esse caso de histeria, de desequilíbrio, que se ele
trabalhasse para o seu bem-estar, se ele trabalhasse para a sua saúde mental, para o seu equilíbrio, como? Dentro da vida dele, né, e se ele escutasse o que ele está falando no centro escutan se ele ouvisse o que está sendo dito no centro espírita para começo de conversa, porque ele entra apático e sai apático, ele entra melancólico e sai melancólico. Ele não está se ajudando. Se ele se ajudasse, ele ia diminuir a prova dele, ia diminuir o sofrimento dele. Então a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: nós estamos usando as ferramentas que a gente conhece, que estão à nossa disposição, ou eu estou de braço cruzado e eu só quero reclamar, eu sou infeliz, eu nasci infeliz, eu não queria estar aqui, porque a minha vida, a circunstância aconteceu. Não. Sair da cadeirinha da vítima. Parar de ter dó da gente mesmo. A outra coisa que esse capítulo fala, é esse reajustamento através do amor. Quando a gente vê dentro da família relacionamentos complicados, que tem alguns relacionamentos que são fáceis, é fácil a gente entender a pessoa, ter paciência com a pessoa, e tem outros que qualquer diálogo vira um problema. Nesse caso, a gente está vendo um lar cheio de problemas, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problema de vício, problemas mentais. Problemas de obsessão. E aí a gente vê a história por trás, né, porque para quem tá olhando da janela fala: "Meu Deus, tanto problema de uma vez, por que isso?". E aí fala, né, da mãe como tem como missão. Ela não tá passando por prova, ela não tá passando por expiação, ela veio como missão de ajudar. Por quê? A gente não sabe. Qual é o relacionamento dessa esposa, da mãe do Américo com esse círculo todo? Não é dito, mas ela tá lá numa posição missionária. Tanto é que ela tá calma. Tá sofrendo? Com certeza tá sofrendo. Mas aí vem esse reajustamento através do amor. É só através do amor que a gente vai conseguir sanar todas as feridas que nós mesmos construímos do passado, através das nossas inimizades. No capítulo anterior, a gente viu o quê? Uma luta, uma briga de 1000 anos, gente. De mais de 1000 anos, do século X. A gente está no século XXI. Então, é assustador a gente pensar de como o nosso ódio, o nosso rancor pode aprisionar a gente durante tanto tempo, atrasar a nossa evolução por tanto tempo. E aí que Emmanuel fala dessas eternidades mais longas, que são mais longas pelas nossas escolhas mesmo. Porque o tempo o tempo ele é muito relativo, né? Quando a gente está com gente que nós conhecemos e gostamos, as horas passam rápido, né? Férias, final de semana. Mas quando a gente está fazendo um trabalho que a gente não gosta, demora. Quando a gente está numa doença de cama, com dor, cada minuto parece uma hora, né? E a outra coisa que esse capítulo fala é o vínculo familiar, que não é acaso. Ai, mas eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai, eu não gosto do meu irmão. Aprende a gostar. Porque é agora. Quando Jesus falou, é para vai lá, se acerta com os inimigos enquanto você está aqui, enquanto tem tempo. Então, ah, não, mas minha mãe, meu pai, meu avô fez isso, fez aquilo, me magoou, me largou, me rejeitou, me perdoa. Põe amor nisso. Não, mas não merece. Isso é com ele e a justiça de Deus. Ah, não consigo perdoar. Tá bom, então não odeia. Porque a gente, nenhum de nós, eu acho, pelo menos eu não estou, a maior parte da população da Terra hoje não, ainda não está numa situação como a de Jesus de conseguir perdoar os inimigos. Então eu vou lá, me penduram da cruz, coloco o prego na minha mão e eu consigo falar, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. São muito poucos que conseguem fazer uma coisa dessa, né? Mas só da gente não odiar, não desejar mal. Entender que aquela pessoa que magoou, que feriu, a gente às vezes profundamente, que deixou traumas, cicatrizes profundas no nosso ser, que é doente.
pode não ser doente do lado físico, mas é uma pessoa doente espiritualmente, né. Então vamos pro estudo de caso do Américo aqui. A gente via ele estava lá, aguardando, ele tem essa agitação nervosa, né, como se ele entra quase como se tivesse numa convulsão, e se não tivesse a cadeira, o homem tinha caído. E eu já falei para vocês que a gente já viu casos como esse nos trabalhos de desobsessão. Ele gemia, a voz estava alterada, como se alguma pessoa estivesse apertando a garganta dele. Ele estava numa luta expiatória. André Luiz explica pra gente, Aulus fala para ele, né. Então existia ali um sofrimento pesadíssimo, físico e moral, que tinha destratado o corpo dele, né, a violência do tratamento que ele passava. E esse tratamento já tinha começado desde a infância. Por quê? Ele, quando a encarnação dele se completou aos 7 anos, e aí a gente vê muitos problemas acontecendo com as crianças nessa fase, depois dos 7 anos de idade, quando se completa a encarnação. Por quê? Porque tem o afastamento daqueles anjinhos extras que ajudam. Então, o espírito fica aí mais presente, né, e, mais inteiro, é como se fosse aquele download da encarnação aos 7 anos, ela se fecha, e mais ou menos, na puberdade, nos 14 anos, aí vem toda aquela imantação, a bagagem do passado fica mais presente. Então a gente vê aí essas fases difíceis nas crianças, que tem um lado, uma explicação espiritual muito grande, né. E aí a gente viu que a partir dos 7 anos ele começou a ter várias alterações, e essas alterações já aconteciam por causa desses amigos desencarnados que eram os acompanhantes dele. Então a gente fica achando que criança não tem obsessão, criança tem obsessão também, gente. Porque a criança de hoje, a idade cronológica de hoje não tem nada a ver com a idade do espírito. A gente olha para aquela criança bonitinha, de olho azul, né, bochechudinha, que parece um bebê Johnson. E aí? Matou, estuprou, roubou, enganou. Quantos? Não está escrito na testa, né? Graças a Deus que não tá. Mas essa influência dos espíritos desses espíritos desencarnados estavam alterando a psique dessa pessoa, né? Então ele teve que entrar desde então num tratamento super violento de esquizofrenia, como se ele tivesse contraído malária, e falar lá da insulina, falar do eletrochoque. E cada vez e sem sucesso, porque o problema não era físico, o problema era espiritual. Olha isso, gente. Então, muitas vezes a gente fica querendo resolver o problema usando a cura errada, o remédio errado. Nesse caso, a gente já lembrou muitas vezes que quando existe um problema sério no corpo físico, ele tem um reflexo no perispírito. No caso desse de uma criança ou num problema genético, muito mais. O aspecto espiritual é mais profundo. Daí ser de fundamental importância a fluidoterapia, dos passes, da água fluidificada, a educação moral. Por quê? Para eu mudar o meu perispírito, se é uma matéria tão quintessencializada, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, e é através da mente que eu vou fazer essa alteração. Então ele está tendo esse acesso aí, esse ataque. A gente vê a Raul conversando com ele, tentando acalmá-lo, dando o passe magnético nele, Raul Silva encarnado, e a gente vê o auxílio dos mentores. Isso está acontecendo, por isso quando a gente vai tomar passe, quando a gente vai escutar uma palestra, a gente fala, não fica conversando antes, não fica batendo papo. Eu sei que é difícil, porque a gente encontra quem a gente gosta, quer saber como é que você tá, como é que foi, como é que passou a semana. Mas muitas vezes a gente chega, a gente já começa a ser ajudado, já começa a ser tratado, né. E aí,
A gente vê Aulos e Clementino, no plano espiritual, dando passe no moço. Não estavam cuidando dos obsessores dele, estavam cuidando dele. Os obsessores dele estavam por aí também, né? Então, o moço está aqui, André Luiz, Clementino estão aqui do lado dando passe. Os obsessores estão aqui desse lado atrás. Eles não estão fazendo nenhuma influenciação em cima dele. Mas por quê? É por causa da sintonia mental. A mente dele, nesse caso, já estava tão cristalizada dentro do problema que ele não conseguia, né? Então, André Luiz mostra para gente mais uma vez a influência da nossa vida, na qualidade da nossa vida aqui na Terra. A gente vai estar recebendo uma influência boa ou ruim a todos os instantes. E vai depender da escolha que a gente está fazendo. Se eu foco só no problema, se eu foco só em coisa ruim, se eu foco só em tristeza, é isso que eu vou colher. Vão ser essas as companhias que eu estou escolhendo para estar ao meu lado. Então, o passe vai estar acalmando o doente? Vai, não acalmou? Sim. Mas ele vai continuar apático, ele vai continuar melancólico como ele está. Então, a gente vê que é uma pessoa deprimida. É uma pessoa. Ele não tem aquele. É como se fosse uma rosa murcha. Mas essa rosa precisa fertilizar o chão do coração. Tá lá, eles estão jogando, né? Aguinha, botando sol, botando a plantinha no sol. Mas se ele não mudar, não vai adiantar. Todos os presentes daquela sala, os três casos que a gente viu, da moça com animismo, dessa outra que tinha o inimigo horroroso de 1000 anos, e no caso dele, todo mundo recebeu o mesmo passe espiritual, o mesmo auxílio, a mesma quantidade de amor. Mas nem todo mundo sai do mesmo jeito. Por quê? Por causa do campo mental, por causa da nossa vontade da gente se ajudar. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim: ah, mas eu não entendo por que que ficam falando que eu tenho problema disso, problema daquilo, e continuo aí com obsessão, com envolvimento. Eu estudo, eu tomo passe, mas como está o seu campo mental? Quando você chega em casa, quando você vai dormir, quando você está no chuveiro, quando você está cozinhando. A vigilância, como Jesus falou, né? O vigiai e orai o tempo inteiro. Moca de chocolate com avelã, pão com... Nesse caso, a gente vê o quanto que isso afeta a qualidade de vida da gente. Não é ritual, não é bater ponto na reunião, né? Como eu estava comentando aqui, a sugestão de ligar o vídeo. Não é disso que a gente está falando, não. É essa alteração, essa mudança na nossa qualidade de vida interior, porque sem isso a gente não melhora, né? Mas e aí? Como é que a gente avalia então esse processo obsessivo que a gente viu coisas diferentes? Nesse caso, não, ele não está passando por uma obsessão naquele momento, para ele ter aquela convulsão. É que nesse caso a mente dele está cristalizada no passado. E ela causa essa desarmonia psíquica. Isso acontece na vida da gente? Acontece. Então imagina que eu sofri um trauma, sofri um estupro. E eu não consigo largar esse sofrimento, essa dor, esse momento. Esse momento de dor, esse trauma, essa violência está tão gravada dentro de mim que eu me cristalizei. Com isso, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo de me aproximar de qualquer homem, eu tenho medo de sair na rua. O estupro aconteceu há 40 anos atrás. E, gente, eu não tô querendo minimizar de forma nenhuma uma situação horripilante como essa, para as pessoas que estiverem ouvindo essa gravação depois e, infelizmente, passaram por uma experiência tão traumática e dolorosa como essa. A mensagem aqui que André Luiz está passando para gente é para gente deixar o passado no passado. Ou mesmo, se eu fiz uma bobagem,
no passado, seja ela qual for, porque todos nós temos os nossos esqueletos de passado. E de repente eu cometi uma violência contra mim mesma muito grande no passado. Por exemplo, eu cometi um aborto, ou eu uma tentativa de suicídio. E eu fico cristalizado nesse momento. Eu estou criando uma desarmonia psíquica em mim constante. Eu errei? Eu errei. Mas hoje não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás. Eu não sou mais aquela Ana de 15 anos que cometeu o aborto. Naquele momento, quando eu cometi o aborto, aquilo parecia ser minha melhor opção. É a opção certa, segundo a doutrina espírita? Não é. Mas o que é que a Ana, aos 55 anos, pode fazer agora? Adianta ficar sofrendo pelo que ela fez há 40 anos? Não, não adianta. Eu vou me adoecer se eu fizer isso. O que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar outras mães solteiras, eu posso ajudar crianças abandonadas. Eu posso sair do meu casulo egoísta e mudar a vida de outras pessoas para que elas não tomem a mesma decisão e não sofram o que eu estou sofrendo. Então é importante a gente entender que esse desequilíbrio mental está me ferindo. E esse desequilíbrio mental está funcionando como uma malha que eu fico rasgando o tempo inteiro dentro de mim, desnecessariamente. Eu acho lindo aquele ditado sufi que fala que a água do rio nunca é a mesma. E a gente às vezes fica achando que é. Não é. Nem o ar que a gente respira é o mesmo dentro do mesmo local. Então a gente está vendo que nesse caso não tem uma emissão fluídica dos desencarnados. Significa o quê? Não existe uma ligação. Eles estão perto, ele está sentindo a presença, e simplesmente pela presença e pela culpa. Olha só o papel da culpa, gente. A culpa que cristalizou ele naquela situação, ele continua sofrendo. E por estar preso no passado, ele não aproveita a ajuda que está sendo dada no presente. Então, ele não está em nenhum transe mediúnico, ele não está desdobrado. Eles não veem nenhum tipo de tela mental mostrando que ele está recebendo aí pensamentos de outras pessoas. Não, é ele com ele. E aí a gente volta a falar sempre da sintonia e o perispírito. Ele, o que que aconteceu? Ele sintonizado com esses espíritos de qualidade baixa, inferior. Ele fez as escolhas erradas enquanto encarnado. Chegou no umbral, ficou perdido muito tempo, foi pela sua qualidade mental, manipulado, hipnotizado por espíritos ignorantes e mais inteligentes do que ele. Ignorantes de que aspecto? Como é que pode ser mais ignorante, pode ser ignorante e mais inteligente? Porque é ignorante moralmente e inteligente para saber manipular o pensamento dos outros. A gente viu isso no livro Libertação, a gente vê isso no nosso dia a dia, não é? Quantas pessoas inteligentes e poderosas fazem milhares sofrerem? Então, ele usou o livre-arbítrio dele mal, ele chegou num umbral, num estado deplorável, pela culpa, ele continuou naquele estado deplorável, ainda piorou, porque ele foi manipulado, hipnotizado, vampirizado, explorado por espíritos maléficos. E ele usando essa mente desse jeito distorcido dele, ele alterou ainda mais o seu perispírito. E o perispírito é o que está trazendo essa doença mental nele, fazendo ele ser um histérico. Tratar o corpo da forma que está sendo tratado
com a insulina, com o eletrochoque, tá tratando só o rabo do cachorro. Não tá tratando o problema. No caso dessa cristalização mental, o que é que tem que ser feito? Qual que é o futuro dele? Porque ele tá aí, tá cristalizado. É uma situação dificílima. A gente tá vendo, é uma pessoa deprimida, ele vai tomar passe e tá deprimido, sai deprimido. Ele não melhora, ele não se ajuda. O que que tem que fazer? Gente, não tem felicidade sem esforço. Desculpa, não tem. Não tem relacionamento feliz sem trabalho. Não tem saúde mental, saúde física sem esforço pessoal, sem trabalho. Então ele tem que ter o quê? Disciplina, ele tem que estudar. Hoje ainda estava passando para o grupo o trabalho que foi feito por aquela professora de neurociência de Harvard sobre yoga e meditação, que inclusive tem o TED Talk, mas estou tentando lembrar o nome dela, Sara Lazar, para quem quiser procurar depois, falando da neuroplasticidade do cérebro e como a yoga, ela percebeu isso com ela, porque ela estava com problema das costas, e falaram, ó, se você trabalhar sua flexibilidade, vai melhorar, que ela corria maratona, e aí ela começa a fazer yoga e ela percebe que ela muda. E aí ela, como cientista, ela resolveu entender por que começa a fazer yoga e meditação, e ela achava aquele negócio super lame de fazer meditação, e de repente ela viu que a vida dela estava mudando. Então é a ciência falando pra gente, comprovando pra gente. No caso, ela fala, para uma pessoa que faz meditação, o cérebro de uma pessoa de 50 anos vai ficar como de uma pessoa de 25 anos, em termos de memória, em termos de bem-estar. E aí, todo mundo sabe, meditação é de graça, gente. Só basta querer fazer. Tá cheio de explicação no YouTube, como é que faz. Não precisa de nada, não precisa nada. Você pode fazer sentado, pode fazer em pé, pode fazer andando. E a gente não faz. Mas por que que não faz se sabe que eu vou melhorar? Por que que não faz se tá falando que vai melhorar a minha memória, que eu reclamo todo dia e tomo remédio para memória? Por que que eu não faço se tá falando que vai melhorar ansiedade, depressão, doença mental? Ela fala isso no trabalho dela. Por que que não faz? Porque dá trabalho fazer. Eu tenho que achar tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, mas você tem tempo para quê? Para Instagram? Medita do carro. Medita do chuveiro. Não pode meditar 40 minutos que nem ela tá falando, meia hora, porque realmente meditar 40 minutos não é para qualquer um. Medita dois, medita um. Respira 5 vezes, prestando atenção. Então ele tá querendo falar aqui. O que que André Luiz fala? Então eu falei, voltei agora um pouco ciência, né? Agora vamos voltar para André Luiz. Ele fala: disciplina, estudo, meditação, prece. Ele tá falando, agora não é Harvard, não. É André Luiz. Se essa pessoa, se o Américo se fizer isso, ele vai se renovar mentalmente e ele vai apressar a sua própria cura. Porque senão ele vai perder a encarnação, gente. Olha isso. E aí, quanto mais equilibrado ele tiver, ele vai melhorar e ele vai conseguir trabalhar a mediunidade dele. Trabalhando a mediunidade dele, adivinha o que vai acontecer? O amor paga a imensidão de pecados. Ele vai se equilibrar através da mediunidade e por esse esforço digno, ajudando os outros, ele vai estar se ajudando e ele vai estar melhorando da doença. Então, hoje ele é histérico? É. Ele precisa ser histérico daqui a 5 anos? Não. O que que ele precisa fazer? Vou repetir. André Luiz está falando a receita. Disciplina, estudo, meditação, prece, trabalho no bem. Ele tem que sair dele mesmo. E normalmente, quando a gente está numa situação como essa, a pessoa só pensa nela. Só pensa nela. Não vê mais nada. É como se estivesse dentro de um casulo. Agora vamos pensar. Então, tá cristalizado, a pessoa tá doente, né?
Vamos pensar em termos da família dele. A mãe, missionário coração. Ele fala, a mãe está lá para ajudar esse grupo de 4 homens mais o pai, né? As dores morais, ah, e materiais que essa família passa são enormes. Por quê? Porque a reabilitação que precisa ser feita durante essa encarnação perante a lei divina é enorme. Então a expiação é do grupo. Muitas vezes a gente não entende isso, né? Que o pai de hoje foi o companheiro de fazer as atrocidades, o filho, e que nessa encarnação ele tem que educar. E a gente vive num tempo, né? Eu ainda estava conversando com uma outra pessoa, estava falando isso, em que a gente esquece o que é table stakes dentro de casa. Por exemplo, acha que tudo bem deixar mentir. Não, isso faz parte da educação dos filhos. Acha que tudo bem deixar o filho fazer o que quiser. Não, a gente tem que colocar limite nos filhos. É muito natural de nós pais a gente querer a felicidade do filho. Mas a felicidade é conquistada por cada um de nós. Essa mãe está fazendo tudo para auxiliar. E ela consegue? Limitadamente, né? Então a gente vê que esse pai paralítico, doente, pobre, foi o chefe desses malfeitores. Aliciou 4 amigos, que são os filhos, 4 filhos, homens, né? E a responsabilidade dele é orientar nessa vida. É acertar, colocar essa turminha no caminho certo. Se eu, como pai, como mãe, não faço isso, a minha responsabilidade dobrou. Então, a expiação está acontecendo? Tá. E aí? Os irmãos têm o seu livre-arbítrio. A gente vê que um tá lá bêbado, o outro tá lá melancólico, né? Que é a palavra antiga para o deprimido. Outros dois farreando. Eles estão usando bem o seu livre-arbítrio? Não, não estão. O pai tá. Olha isso. E fala que o pai, por ele ter se envolvido com a doutrina espírita, por ele ter aproveitado essa oportunidade, ele está passando pelo sofrimento de uma forma muito mais leve. E aí eu queria falar um pouquinho da encarnação. A gente falou isso, que aos 7 anos a reencarnação se completa, né? E aí existe esse afastamento dos protetores espirituais. E aí, com isso, a atuação espiritual dos obsessores fica maior. E eu vou dizer que no centro a gente tem visto muito envolvimento em criança. E é por isso, a gente está num momento de transição planetária em que existe a presença de muitos espíritos endividados. E não é porque a criança é doce, bonitinha, arrumadinha, filho da gente que a gente ama, que a criança veio sem bagagem. Todos nós temos bagagem. E aí esse moço vem aí nessa cristalização mental que já vem desde da alteração perispirítica dele durante a permanência do umbral. Ele foi hipnotizado, ele continua dentro dessa auto-hipnose agora. Ele quer ficar sozinho, ele fica caindo nas armadilhas o tempo inteiro de pensamento inferior, ele acha que vai sofrer mais, ele não acha que não serve para nada, que ele é um perdedor. Então, e André Luiz fala que ele entra nessas armadilhas deploráveis, ruins, nesse buraco mental durante anos, ele tem entrado durante anos, graças à sua pouca vontade moral de montar os pensamentos. Olha isso. Então, o fruto amargo que ele plantou no passado, ele deixou, ainda nasceu um monte de erva daninha e está complicando cada vez mais a vida dele, né? E aí ele volta para casa, né? Como a gente viu, ele é acompanhado pelos mentores, ele ainda está anestesiado. Ele foi lá, recebeu um banho de luz, ele foi auxiliado por Raul, ele foi auxiliado por Wallace, por André Luiz, e ele tá do mesmo jeito. Ele encontra a mãezinha, vê a situação difícil do lar, a irmã dele parece ser realmente um espírito que
tá lá como um anjo para ajudar, mas ele tá acrisolado. Quem é que vai tirar ele dessa crisálida? É ele. Então, ele vai dormir, pela sintonia, ele dorme. Gente, ele acabou de tomar um passe. Do jeito que tá escrito, nem escovar o dente, não escovou, né? Deitou, ele dorme, tem o desdobramento do corpo perispiritual. Ele nem enxerga os mentores. Por quê? Porque a sintonia dele ainda está acrisolada no sofrimento, na dor. A gente tem o acompanhamento espiritual enquanto acordado e dormindo, dependendo das escolhas que a gente faz. A gente vai sempre encontrar o que a gente procura. Por isso que Jesus falou de buscar e achareis. Então ele está nessa situação de autopiedade, ele vai lá em desdobramento durante o sono. Olha só isso, gente. Ele tá lá com o fiozinho prateado dele, vai lá andando até o quarto do pai dele e um acaba alterando a vibração do outro. Ele tá, na verdade, obsediando o pai. Vocês pensaram nisso? O pai tá lá, uma situação deplorável. Mas o filho encarnado durante o sono vai lá e age como um agente desequilibrante para o pai. Na hora, o semblante do pai se modifica, ele dobra a cabeça, ele começa a chorar, ele muda a sintonia mental, simplesmente porque ele sentiu a presença espiritual do filho. Ele está achando que pode ser um obsessor ou um espírito ruim de fora. Não, está no quarto do lado. Aí o pai faz o quê? Faz uma prece. Fala: ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Poder da prece. A gente vê que ele está passando por uma dor complicada. A situação dele, essa expiação é uma situação difícil. A doença, a velhice, a pobreza, os filhos aí perdidos são sofrimento para ele, com certeza. Mas aí, pelo estudo, ele aprendeu aí o antídoto. O antídoto para quê? Para que ele encontre paz. Ele não consegue mudar os filhos, o lado de fora, mas ele encontra paz. E com essa paz, ele acaba se resignando nesses momentos difíceis. Ele faz a prece, os mentores ajudam ele, dão passe nele, e quem aparece no quarto? A filha Laura. E vai lá auxiliar o pai e retira o irmão desequilibrado do lado dele. Olha que coisa linda, gente. O poder da prece. Quando a gente está dentro de quatro paredes, na família, a gente não pensa nessa oportunidade de recomeço, de reescrever a nossa história com tintas diferentes daquilo que a gente usou, porque a gente usou tinta de sangue no passado. E o convite agora é usar a tinta da resignação, do amor, da paciência, da tolerância. A gente tem aí modelos de famílias diferentes, e André Luiz fala não só dentro de casa, mas esse círculo familiar mais amplo, né? Mas dentro de casa mesmo, a gente vai ter reencontro que é provacional, reencontro que é expiatório, a gente vai estar como missionário, mas sempre vai existir uma razão, o porquê que a gente está junto. Então, quando a gente foge da nossa responsabilidade, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas nós seremos responsáveis por isso. Dentro desse círculo familiar, André Luiz fala para gente, né? O intercâmbio de alma para alma entre pais, filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições,
no templo familiar ou nas instituições de serviço que nos agrupamos. Então, quer dizer, não existe coincidência nem no trabalho. Quando a gente acha uns ossos lá dentro do trabalho, é porque a gente tem ajuste também. Ele fala: é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Então, esse intercâmbio, essa troca de vibração que a gente viu, mental, entre pai e filho, acontece o tempo inteiro dentro de casa. Sem perceber, André Luiz continua, consumimos ideias e forças um dos outros. Daí a importância do evangelho do lar. Porque se eu consigo fazer a minha renovação mental e eu ajudar aqueles que convivem comigo a fazer a renovação mental, esse intercâmbio de alma para alma vai melhorar. A situação do lar vai melhorar. Por isso que a gente brinca que depois que a gente começa a fazer evangelho no lar, 1, 2, 3, 4 semanas, a gente tira o bode da sala. Não só porque a gente faz a limpeza, né, aqueles espíritos que necessitados são levados para serem ajudados, a gente acaba aí desintegrando as formas pensamento, todos aqueles miasmas que a gente mesmo construiu dentro da nossa casa, com raiva, com impaciência, com intolerância, com ansiedade, com depressão, com brigas. Isso tudo é desintegrado na hora do evangelho no lar, né? Porque é uma faxina espiritual. Mas eu também melhoro a qualidade de sentimento, de emoção, de pensamento com aquelas pessoas que convivem comigo. Isso é importante a gente entender. Como um altera a vibração do outro. Então, assim, se eu tiver dentro do buraco, eu tenho que entender que eu vou estar alterando as pessoas que estão dentro da minha casa. E eu estou sendo egoísta. Se eu sei os mecanismos, as ferramentas para me melhorar e não estou usando, eu estou sendo imaturamente, imatura emocionalmente e egoísta. Então, para a gente fechar esse capítulo tão importante, né? Primeiro, sono é o descanso necessário para o corpo. O corpo físico precisa de descanso, o espírito não. Então o espírito vai, ele é livre, ele vai para qualquer lugar. O espírito vai vagar e vai procurar as companhias que lhe forem afins, de acordo com a sintonia mental. O mentor pode estar do lado esperando ele, falando: "E aí, Ana, vamos lá para aula, você falou que queria ir para aula, mas se a minha cabeça tiver de ir para festa, é para lá que eu vou". Outra coisa, os laços de família. Entender, como a Emmanuel fala, que a família é aquele cadinho em que são reunidas as pessoas, muitas vezes não muito empáticas, para que haja o reajuste através do amor. Porque a gente não consegue, de verdade, separar pai e mãe de filho, irmão de irmão. Não dá. A gente pode fingir que separa, mas não separa. E a terceira coisa que eu queria que a gente refletisse é sobre essa obsessão dentro do lar. E para a gente pensar se a gente está sendo esse agente obsessor pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Pela nossa conduta, pela nossa invigilância. E qual é a nossa responsabilidade no equilíbrio do nosso lar, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora a gente abre para as nossas perguntinhas e comentários. Então a gente terminou hoje o capítulo 24. Eu tenho uma pergunta. Ui, eu tenho uma pergunta. Fala, Bé. Você disse que é para a gente deixar o passado no passado, né? Como saber que esse pensamento que eu estou tendo o tempo todo, vamos supor, sobre alguma coisa que eu fiz no passado, é realmente meu ou vem de algum obsessor? Bom, pensamento que eu fiz dessa vida, só vou lembrar dessa vida, né? Somos poucos que lembramos de outras vidas. Ah, tá.
O sentimento cristalizado, eu sei quando é meu, normalmente o primeiro está no livro dos Espíritos. O primeiro pensamento normalmente é o nosso. Quando aparecem outras coisas, é a influência. Ah, tá, entendi. Mas quando existe essa influência obsessiva, então eu tô lavando a louça. Aí vem aquela ideia, eu detesto Andréia. Aí eu não gosto da blusa da Andréia. Não gosto do bolo da Andréia. Tudo mentira. Aí eu tô lá, passou. Não tem, nem tava pensando na Andréia, tô fazendo aqui arroz, feijão, e aí vem a ideia da Andréia. Aí eu vou lá regar o vaso do quintal. Ai, mas não aguento, Andréia. Mas então, do nada, entendeu? Eu tô lá com a plantinha. Então, quando existe essa atuação obsessiva, eu tenho que ficar prestando atenção nesses pensamentos que são jogados em cima de mim em momentos aleatórios. Ah, tá, entendi. O processo obsessivo funciona assim. Tá. Eu pensei que tinha alguma coisa também a ver, entendeu? De, sei lá, é, eu fiz alguma coisa no passado e aí eu fico relembrando disso, mas aí o espírito obsessor pega isso, entendeu? E fica infernizando, sei lá. Pode Entendeu? tá cravado no inconsciente, né? A gente tem o sentimento de culpa, mas isso tá no subconsciente. Isso não Tá. tá. Então, lembra que a gente falou daquele castelo de 3 andares, né? Isso Uhum. tá enterrado, né? Eu tenho a culpa. Mas se eu tenho essa culpa, né? Então, por exemplo, se eu sinto esse vazio, essa tristeza, eu não tenho explicação hoje para sentir isso, então eu tenho que reagir. Porque senão eu vou estar cristalizado. Aí você pode falar, ah, não, mas se existe isso é porque existiu. Existiu, mas está no passado, eu tenho que largar. Tá. E aí é mais alguma coisa como se fosse assim um remorso, né? De você lidar com o remorso. Aí você tem que se perdoar para poder. O perdão é a base disso tudo, né? A hora que a gente fica pensando nesse capítulo, né? Então, muitas vezes, quando a gente está dentro do lar, é através do perdão que a gente vai encontrar essa libertação, né? Então, é o pai e a mãe perdoando o filho perdoando o pai e a mãe, é os filhos perdoando os irmãos e o tempo inteiro, né? Entendi. Obrigada. Mais algum comentário? Antes de fazer os meus comentários, eu queria comentar um pouquinho, acerca do remorso. Ah, na parábola dos talentos, um recebeu um talento, outro recebeu dois, outro recebeu cinco. Cada um fez o melhor que podia. O que recebeu um só enterrou porque teve medo. Então, é uma oportunidade da gente aprender para sempre que medo, remorso, é, enfim, qualquer tipo de sentimento menos positivo, diferente de fé, de amor, de esperança e etc., é caminho errado. E vejam que na parábola, o Senhor diz para esse servo que ele era infiel, que ele não era confiável, que ele merecia ser castigado, que ele tinha, que o talento dele, o único talento dele seria tomado. Então, a gente transpõe esse conceito para os dias de hoje e entende que não adianta, mesmo que eu tenha roubado, feito aborto, matado alguém. Hoje eu tenho consciência de que aquilo não é certo, não foi bom, então já mudei de prateleira. Então eu não posso mais alimentar, sequer alimentar a lembrança do momento infeliz. Então, pensei, paz, amor e luz, que Deus me ajude a acertar cada vez mais e mãos à obra em ações positivas que modifiquem o panorama da minha vida, né? Então, pode parecer que bater no peito e dizer eu sou um pecador, eu não mereço auxílio divino. Não, a gente merece. Somos crianças, estamos engatinhando, estamos aprendendo a andar. Um dia a gente acerta, outro a gente erra. Uma encarnação a gente evolui, outra a gente se endivida. Mas a gente não pode desanimar e não pode parar de fazer o esforço, né? Bom, alguém mais quer falar?
eu entrei por causa do remorso aí, mas eu posso esperar para as outras coisas. Gi, você está caladinha? Célia, você está caladinha? Agora a senhora me preocupou, porque eu achei que a gente, toda encarnação, a gente evoluía, né? Assim, A gente pode a estagnar, né? senhora botou uma gente evolui, a outra a O gente faz negócio, coisa errada. A o gente pode negócio é errar em tão outras coisas, complicado. né? Então a gente nunca retrograda. Então eu não perco os benefícios, as coisas boas que eu fiz, mas eu Ah, posso errar em outras coisas, ah, né? entendi. Gente, o negócio, essa conversa é tão séria que o se endividar não é só fazer o mal, deixar de fazer o bem também É o que é ele está risco. falando nesse capítulo, o É, simples fato dele A não usar a omissão. vontade dele, a disciplina, ele não está aproveitando o centro, ele não aproveita a oportunidade de estudo, ele vai ser, quando ele chegar do outro lado, eles vão perguntar por que que você enterrou seu talento? Hum. Por E que que aí você tem não também que ajudou? você não escuta, né, a sua intuição, né? Quando a intuição vem, ó, faz assim. Uhum. Então vamos, mamãe, faz seu comentário que a gente tem que encerrar, já tem quase uma hora. bom, rapidíssimo. Antes de entrar na essência do capítulo, eu queria endossar e aplaudir o que você falou sobre o nosso comportamento, a nossa conduta na reunião. A gente fala muito isso lá na federação, que o nosso comportamento numa classe de estudo virtual ou num trabalho de vibrações virtual que nós temos que nos comportar como se a gente estivesse no salão lá da federação, no salão do centro. Então, é sentar na cadeirinha, não conversar com o vizinho, não ficar inventando moda. A gente costuma recomendar na federação para os alunos até irem ao banheiro antes, para não ter que sair da classe para ir ao banheiro. Nós não somos crianças. Então, quem é que não aguenta ficar quietinha 40 minutos, 50 minutos, sem precisar ir ao banheiro, sem precisar tomar água? Tem tantas circunstâncias na nossa vida, no dia a dia, que a gente segura, que a gente aguenta, por que que na hora do trabalho espiritual? Não, né? Então, manter a janelinha aberta, em consideração aos mentores, não ficar levantando da cadeira, não ficar indo na cozinha ver panela, não ficar inventando outra coisa que desvie o nosso foco. Gente, um encontro como esse, um estudo de André Luiz é luz na nossa vida, para essa vida e para futuras vidas. E aí cabe a cada um de nós regar direitinho essa sementinha. E é tão fácil, em casa a gente se distrai à toa, né? Lá na federação está uma moda de gente vir para o trabalho virtual com um gato no colo, com um cachorro no colo, ou neném no colo. Está fora do foco, com todo respeito. Cachorrinho é uma gracinha, neném é uma gracinha, mas o momento, se nós estivéssemos na classe presencial, a gente não estava de cachorrinho no colo, né? Então, o foco é sintonia com os benfeitores e atenção plena. Bom, e com relação à lição, eu me encantei com a descrição feita dos processos regenerativos. O que é que eu entendi de processo regenerativo? Então, a minha vida está complicada, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou decepcionada, eu estou sozinha, eu estou doente, o quadro tá, a barra está pesada. Como é que eu vou olhar isso? Com pena de mim mesmo? Com revolta, com impaciência, com queixa? Não, gente. Eu tenho que olhar as minhas experiências de dor, as minhas lições difíceis, como oportunidade de cura espiritual, de recuperação da saúde espiritual. Eu estou doente porque eu plantei sementinha errada no passado. Então, graças a Deus que hoje eu estou curando, filtrando
de alguma forma, esse lixo, esse, esse clima patológico que eu mesma coloquei na minha vida, né? Amei a frase que está lá nesse pedaço que diz: a dor em nossa vida íntima é como um arado na terra. Gente, se eu tenho um terreno pedregoso, seco, ruim, não vai nascer nada. Então é preciso de arar essa terra, de fofar essa terra, de prepará-la direitinho para mudar o quadro, para a semente poder germinar. Então, e a dor é essa ferramenta, é esse arado, né? É abençoado recurso. Dor não é castigo. Dor é remédio que cura. E aí, se nós soubermos aceitar direitinho as nossas dificuldades, nós vamos, sem dúvida nenhuma, alcançar um patamar com excelentes recursos para produzir muito, produzir bem, né? Ah, a descrição da família aí fez a minha vida parecer um manso lago azul. Vocês repararam? Ó, 5 filhos. Um era alcoólatra. Bom, esse que está sendo atendido, desequilíbrio mental, quer dizer, completamente alienado. O outro é alcoólatra. 2 eram farristas, só viviam para a matéria. O pai, idoso, doente, paralítico. Gente, um item desse só já ia complicar bem a nossa vida, né? E, felizmente, tinha filhinha boa. Agora, achei importante demais a gente registrar que, se nós somos bons ou maus acordados no dia a dia, nós somos bons e maus dormindo ou desencarnados. Então, o filho desequilibrado mental dormiu e foi atormentar o pai. A filha boa dormiu e foi consolar o pai. Então, é muito importante o que a Ana falou, é a gente perceber qual é a qualidade da nossa vida acordada e qual é a qualidade da nossa vida com a liberdade que o sono nos proporciona, né? E é entender que, se eu for para a minha cama e fizer uma prece, chamar meu anjo da guarda e disser: eu estou aqui à disposição, eu quero ajudar minha esposa, meu marido, minha irmã, meu irmão, qualquer pessoa que esteja aí no meu círculo, que eu sei que está precisando de ajuda, eu vou visitar essa pessoa e vou levar ajuda. É sabedoria a gente se preparar para isso, né? E encerrando, mexeu comigo a última frase, o último parágrafo lá do capítulo. O progresso é obra de cooperação. Ninguém evolui sozinho. O amor é fraternidade. É preciso que estejamos atentos a estender a mão, a ajudar, a compartilhar. Esse ajudar, como eu falei ainda há pouco, às vezes é fazer o bem, outras vezes é não fazer o mal. Então é não agredir, não criticar, não censurar, não aumentar a carga negativa daquela pessoa. E então essa disposição fraterna aliada ao estudo que a Ana falou, ao hábito da prece, à reforma íntima, etc., vai mudar o panorama da nossa vida e daqueles que convivem conosco. Gratidão a André Luiz. E assim, vamos agradecendo a André Luiz, a equipe de Emmanuel, pedindo mais uma vez que fluidifique a nossa água, que nos ampare, que nos ajude dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, com as nossas dores, os nossos pendores, para que nós saibamos tomar as melhores decisões em relação à nossa vida, ao nosso progresso espiritual, aproveitando essa encarnação, esse privilégio que nós temos de estarmos aqui. Obrigada, André Luiz. Graças a Deus. Graças a Deus.